Fluminense 3, Corinthians também 3 pelo Campeonato Brasileiro 2023. Meu nome é Thiago, vamos fazer uma análise tática desse jogaço, né, velho? O Fluminense entra num 4-2-3-1. Time que se defende com Ganso e Cano lá na frente, formando esse 4-4-2. Esse é o time defensivo do Fluminense. Com a bola, o Fluminense sai jogando primeiro com o Felipe Melo e o Marlon abrindo na saída de bola, para que o André ou o Martinelli, ou os dois venham buscar a bola aqui entre os zagueiros. Nisso, o Keno e o Lima aproximam para jogar, e o Ganso também, né, aqui por fora, ficando o Cano lá na frente. Essa é a saída de bola do Fluminense, quando ele é pressionado dentro da pequena área ali, né, quando o Corinthians vai muito bem nessa marcação-pressão lá em cima. Isso aqui é a saída de bola do Fluminense. Quando o Fluminense consegue sair disso aqui, começa ali a tocar a bola no meio campo, o que acontece? O Keno abre pela ponta esquerda, o Lima, a princípio, abre pela direita, né? Só que na maior parte das vezes ele vem jogar à esquerda ao lado do Keno. Nisso, o André e o Martinelli saem da área, o Felipe Melo e o Marlon aqui se aproximam, e aí Marcelo e o Samuel Xavier saem jogando ao lado aqui, alinhados a André e Martinelli. E lá na frente, o Cano fica atrás do Ganso. O Ganso fica fazendo uma movimentação do John Kennedy, né? Que é basicamente ficar dentro da área ali batendo com os zagueiros e deixando o Cano sem marcação atrás dele, por trás dele. Então o Ganso faz essa movimentação na saída de bola do Fluminense quando a bola está aqui no meio campo com o Martinelli e o André. Isso é saída de bola do Fluminense então, bola no meio campo. E aí na medida que o Fluminense vai subindo para o ataque, tem aquele jogo de aproximação. O Cano sai aqui de trás e cai pela direita para dar como se fosse ali na posição de segundo pau, né? Aparecendo pelo segundo pau. O Samuel Xavier abre lá pela ponta direita como uma sobra. E aí vem Marcelo, André, Martinelli e Ganso jogarem juntos com Lima e o Keno. Então é basicamente esse o time ofensivo do Fluminense, com esses 6 jogadores aqui flutuando pela esquerda, Cano sobrando lá pelo segundo pau, o Samuel Xavier sobrando lá pela lateral e os 2 zagueiros aqui atrás. Esse é o time do Fluminense que inicia o primeiro tempo. Isso muda para o segundo tempo, tá? E muda totalmente. A gente vai chegar lá para entender como é que foi o segundo tempo do Fluminense. O Corinthians entra no jogo num 4-4-2 e joga assim o jogo inteiro, né? Basicamente esse é o time do Corinthians o jogo inteiro. O Corinthians primeiro marca pressão lá em cima, naquela saída de bola do Fluminense, com todos esses 8 jogadores aqui subindo para o ataque, né? Então, Pedro, Juan, Fagner e Fábio Santos sobem aqui junto com o Maicon, o Fausto, Juliano e o Yuri Alberto. Esses 6 jogadores marcam pressão lá, 8 jogadores dentro da área do Fluminense. É basicamente isso que acontece, a marcação do Corinthians. E aí, quando dá certo ou não dá, né? O Corinthians tem que descer a marcação, o Fagner e o Fábio Santos descem, o Pedro e o Juan também descem, fechando então o 4-4-2 baixo, né? Então esse é o sistema defensivo do Corinthians, marcando baixo, 4-4-2. E é basicamente isso, o Corinthians se defende e contra-ataca. Poucas vezes no jogo o Corinthians ataca, né? Faz ali um ataque organizado, propõe o jogo. Quase nunca, cara. Bota ali umas 2, 3 ou 4 vezes no máximo durante o jogo inteiro o Corinthians consegue tocar a bola ali, fazer uma jogada trabalhada. Mas quando ele faz, o que acontece? O Fausto é o primeiro volante, o Maicon abre pela esquerda. Nisso, o Pedro e o Juan abrem nas pontas, Juliano centraliza aqui pelo meio, atrás do Yuri Alberto. É basicamente essa saída de bola do Corinthians. E aí, na medida que o Corinthians vai subindo para o ataque, o Fábio Santos sobe. Então, o Pedro cai para a subida aqui do Fábio Santos. Isso aqui acontece poucas vezes no jogo, porque o Corinthians ele não faz um jogo trabalhado, como eu falei, ofensivamente. O Corinthians contra-ataca. Ele pega contra-ataque e vai e faz o gol e joga bem. E é basicamente isso o time do Mano, né? Então, esse então é o time do Corinthians pro jogo inteiro. É esse 4-4-2 que contra-ataca. Esse é o time ofensivo do Corinthians, né? E nesse contexto de jogo, então, cara, o primeiro tempo é um jogaço de bola. Um jogaço de bola. Fluminense propõe, Corinthians é reativo e chance lá, chance cá, chance lá, chance cá. Jogaço de bola. Pra você ter uma noção, no primeiro tempo são 7-5 em chances de gol pro Fluminense. E é, cara, chance lá cá, lá cá, lá cá, lá cá, quando veio 7-5, né? Por exemplo, pelo Corinthians, são 5 chances. O Juan tem uma bola na pequena área que ele chuta para lateral. Aos 9 minutos, o Yuri Alberto faz aquele golaço de cavadinha, que é um gol até parecido com o do Ronaldinho, né? Pela época do Galo. Você deve lembrar aquele gol que ele faz, eu acho que na Libertadores, né?
O Yuri Alberto depois tem aquela chance na pequena área inacreditável que ele chuta para fora numa falha do Cano na saída de bola. Aos 26 minutos o Yuri Alberto faz o segundo gol dele, né? Aquela chance cara a cara numa falha do Marcelo e do André. Aos 31 minutos o terceiro gol do Corinthians, que é de pênalti do Fábio Santos, né? Então 5 chances do Corinthians e 3 gols do Corinthians, eficiência muito boa. O Fluminense tem 7 chances de gol no primeiro tempo e faz um gol, né? O Cano tem um chute de trivela, o Lima um chute colocado que o Fábio Santos tira de cabeça. Aos 21 minutos o golaço do Lima para fazer 1-1 na época, né? Só porque no primeiro tempo fica 3-1, que é aquela jogadaça lá que ele chega chutando da entrada da área, a bola bate na trave e entra. O Ganso tem uma chance cara a cara com o Cássio, só que ele chuta de longe colocado, o Cássio defende. Marcelo tem uma bola da entrada da área para fora. O Cano também tem uma bola que ele fura, né, na pequena área, num cruzamento rasteiro do Marcelo. E o Samuel Xavier tem um chute ali, aquele chute que cai um pênalti, né, que acontece um pênalti. O Lima toca para trás, Samuel Xavier chuta e o Fábio Santos faz pênalti no Samuel Xavier. Para mim foi pênalti. O juiz não deu, o VAR não chamou, enfim, não deu nada, né? Então, 7-5 em chances de gol no primeiro tempo pro Fluminense, 3-1 pro Corinthians, cara, um jogaço de bola no primeiro tempo. Intervalo do jogo, só para te lembrar de se inscrever no canal e curtir o vídeo, que é muito importante, tá, cara? Não se esqueça, se você está gostando do vídeo, se inscreva no canal e curte o vídeo, que é muito importante. Beleza? Segundo tempo. Segundo tempo, os dois times mudam. O Corinthians tira aqui o Pedro para a entrada do Romero e o Fluminense faz uma mudança também, mas muda totalmente a forma de jogar. Sai o Felipe Melo para a entrada do Arias. O Arias entra lá na ponta direita. Nisso, o André faz a zaga ao lado do Marlon. O Martinelli faz a meia esquerda, porque o Lima vem fazer a meia direita ao lado do Martinelli. Aí o Marcelo e o Samuel Xavier fazem aqui as duas laterais. O Fluminense, então, é um 4-4-2, que ataca com a subida aqui do Keno e do Arias pelas pontas. O Ganso entra na área junto com o Cano, dois atacantes dentro da área, o Ganso atacante ao lado do Cano dentro da área. E aí o Marcelo e o Samuel Xavier se aproximam formando esse U aqui, ó, de 6 jogadores que ficam contornando a área, que tem 2 jogadores lá dentro. E aí a partir disso aqui, essa é a base ofensiva do Fluminense para o segundo tempo. Mas a partir disso aqui, todos esses 8 jogadores aqui vão se movimentando para que pelo menos um deles ou 2 deles entrem na área junto com o Ganso e Cano. Ou seja, sempre tem 3 ou 4 jogadores dentro da área. Por exemplo, se a bola está lá pela direita, o Keno entra na área. Se está pela esquerda, o Arias entra na área. Ou então o Samuel Xavier entra na área. Ou o Marcelo entra. Ou o Martinelli entra. Ou o Marlon sai da zaga e entra na área também. Ou então, cara, entendeu, né? Basicamente todos vão entrando. Por exemplo, às vezes o Marcelo e o Samuel Xavier entram juntos para que sejam 4 jogadores dentro da área. Aí o André e o Marlon aproximam para jogar também. Então é pressão absurda do Fluminense. O segundo tempo é um amasso do Fluminense. Sendo que tem também a saída de bola do Martinelli. Porque ele sai jogando aqui entre André e o Marlon também, né? Então essa é basicamente a saída de bola do Fluminense. No segundo tempo, quando vai subindo para o ataque, o Martinelli sobe e aí tem toda essa movimentação que 1 ou 2 jogadores desses 8 aqui entram na área para que sejam 3 ou 4 jogadores dentro da área do Corinthians, né? Então esse é o time ofensivo do Fluminense pro segundo tempo. E o segundo tempo é um amasso do Fluminense, absurdo, né, velho? Os primeiros 10 minutos, 2 chances para o Fluminense. Aos 10 minutos ali, o Lima faz aquele golaço, chutaço no ângulo para fazer 3-2. Depois o Cano tem uma chance de cabeça que o Cássio defende. Aos 15 minutos sai o Juliano para a entrada do Renato Augusto e o Juan para a entrada do Mosquito. Aos 19 sai o Yuri Alberto para a entrada aqui do Felipe Augusto. Mais 2 chances e o Samuel Xavier, uma bola da meia-lua, e o Cano um voleio na área para fora. Aos 27 minutos sai o Maicon para a entrada aqui do Rony pela esquerda. Mais 3 chances do Fluminense. O Arias, uma falta ali que o Cássio defende. O Marcelo, um chute de longe e um chute cruzado também na área para fora. Aos 36 minutos, sai aqui o Samuel Xavier para a entrada do Ione Gonzalez. E aqui a gente muda um pouco, porque o Ione entra na posição do Ganso, dentro da área, ao lado do Cano. O Ganso sai da área e vem jogar na do Martinelli. E o Martinelli agora vai lá para a lateral, na posição do Samuel Xavier. Isso aos 36 minutos. E aqui mais 2 chances do Fluminense e uma do
do Corinthians, né? A do Corinthians é aquela bola de cabeça do Rony no contra-ataque do Renato Augusto. E as duas do Fluminense, aos 38, o gol do Arias para fazer 3-3 naquele chute cruzado. E o Keno tem aquela porrada para fora num toque de calcanhar do Marcelo. Aos 49 do segundo tempo, sai aqui o Martinelli, que estava como lateral, para a entrada do Léo Fernandes, que entra na mesma posição. E aqui mais 3 chances do Fluminense. O Keno de cabeça, que o Cássio faz uma defesa espetacular. Léo Fernandes de longe e o Marcelo também uma bola da entrada da área que desvia e o Cássio defende, né? E assim termina o jogo. O Fluminense teve inacreditáveis 19 chances de gol. Isso aqui é mais do que Manchester City, cara, tem na Premier League, normalmente, né? 19 chances de gol do Fluminense contra 6 do Corinthians, 3-3 no placar, né? Destaques do jogo aí pelo Corinthians primeiro. Cássio muito bem no jogo, Maicon, Juliano e Yuri Alberto, né? Esses 4 jogadores aí muito bem do Corinthians. Pelo Fluminense, cara, eu acho que o Marcelo e o Lima, nota 10, tá, pros dois. O Marcelo não, né? O Marcelo nota 9,5 porque ele falhou naquele gol do Yuri Alberto. Mas fora isso, nota 10 para ele também. Mas além desses dois, eu acho que o Martinelli foi muito bem, o Arias entrou muito bem e o Keno também jogou muita bola. Se você chegou até aqui, se inscreva no canal para não perder as próximas análises do Fluminense, do Corinthians, futebol brasileiro, europeu também. E curte o vídeo que isso me ajuda demais a crescer o canal. Beleza? Tamo junto, valeu!